como de costume, né? Como eu já falei, hoje é a nossa Segunda Azul e a gente recebe aqui no programa agora a Lenir Mate Portilho, que é coordenadora da Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Chapecó, e também o Dr. Júlio César Subac, que vão falar melhor para a gente agora sobre as ações que estão sendo realizadas neste mês, pensando aí ó, na saúde dos homens, hein? Atenção, porque a gente não esquece de vocês. Bem-vindos ao Ver Mais nessa segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para divulgar o trabalho. Muito legal. E convidamos todo mundo para estar acompanhando as ações desta semana. E no sábado, dia 27, é o dia D das nossas ações, como Associação dos Diabéticos, com os demais parceiros que a gente tem. Que legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Dr. Júlio, então, aproveitando, já que a gente vai falar sobre as ações da associação, antes disso, vamos falar então sobre essa doença, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Diabetes, todo mundo sabe o que é, quando as pessoas têm, elas sabem. Como é que está aí a situação? Boa tarde. Boa tarde. A gente trabalha há algum tempo já acompanhando a evolução da diabetes no mundo. Na realidade, é uma realidade bem mais, assim, bem menos conhecida do que a gente imagina. O diagnóstico de diabetes, a princípio, ele é fácil de fazer quando a pessoa já tem todos os sintomas claros, como emagrecimento, urina muito frequente, come bastante, fica com fraqueza e tal. Nesse momento, você consegue diagnosticar o diabetes por um simples teste. Mas existe um momento antes disso, que é chamada pré-diabetes. Então, essa doença também, que é silenciosa, esse momento que você consegue apresentar os sintomas até você iniciar um processo de diabetes pode demorar até 4 anos. Você ter diabetes e você não apresentar sintomas nenhum. E são sintomas também que podem ser facilmente confundidos com outras doenças. Com outras doenças. No caso, a diabetes é uma doença hereditária, uma doença congênita. Quem é que tem que se preocupar com ela? Então, com ele, na verdade, então, né? com a diabetes, o diabetes. Né? A diabetes, na realidade, ela tem alguns fatores. Bom, tem a parte, sim, genética, que é a parte da transmissão genética, na qual, vamos supor, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe são diabéticos. Eu não necessariamente vou desenvolver a diabetes, a não ser que eu dê chance para ela desenvolver. Que daí seria o excesso de peso, não controlar bem, não ter atividade, sedentarismo. Então, você já tem uma genética para você desenvolver essa doença. A congênita, o que eles dizem, aquela diabetes tipo 1, ela, na realidade, é aquela doença que o pâncreas é observado em crianças, né? Os jovens de 18, 20 anos, que aparece repentinamente. Então, quando o pâncreas ele entra em falência por algum motivo, seja por uma doença autoimune ou uma infecção viral, enfim, né? Mas é uma doença que é possível conviver com ela. É uma doença controlável, assim, não é uma doença que está muito fora do seu controle. Então, a gente pensa que é bem controlável, é bem fácil de controlar, mas não é bem assim na realidade. Então, não é difícil você fazer um diagnóstico de diabetes. Pelos exames você consegue diagnosticar o diabetes. O problema é você conseguir fazer um tratamento adequado. O tratamento adequado não consiste só em medicação, consiste em toda uma mudança no estilo de vida. E aí você mexe com os valores. Então você mexe com, eu não quero fazer atividade, ou eu me sinto confortável assim, então eu não posso comer tal coisa, ou eu posso comer tal coisa. Existe uma série também de desinformação, mesmo que você tenha a internet, a disponibilidade hoje para você pesquisar tudo, a gente encontra num consultório ou nos atendimentos uma realidade diferente. Entendeu? Existe muito mito e muita verdade. Então, a doença ela pode sim ser controlada com medicamentos, com ações em relação à própria pessoa agir para, vamos lá, melhorar a sua atividade, as suas atividades, enfim, em todos os sentidos, de alimentação, tal, os altos cuidados. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, é melhor prevenir do que remediar, né? Sempre. Então, em caso de qualquer pessoa pode chegar no consultório e pedir para o seu médico, quero fazer um teste para saber se eu tenho diabetes ou não? Então, pode, né? Existe um perfil
A gente tem um perfil mais ou menos de quem que mais é propenso a diabetes. Vamos lá, pessoas acima de 40 e 45 anos, com excesso de peso, aí eu digo, não é só obesidade, é sobrepeso, obesidade, a hereditariedade em cima disso, né? Então, existem alguns fatores que predispõem o aparecimento da diabetes. Entendi. Tá? Então, aí você, acho que aí o exame de rotina, ele tem que ser feito a partir dessa idade, a princípio, vários outros problemas, né? Mas você consegue detectar sim. Que bom. Agora vamos falar então sobre a associação aqui dos diabéticos. A gente estava conversando que o Novembro Azul surgiu a princípio lá atrás, basicamente por causa de uma pessoa que tinha diabetes? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional do Diabetes, em 1991, já tinham programado, ou tinham a visão de que em 2020 a gente teria uma pandemia de diabetes no mundo. E hoje são mais de 200 milhões de pacientes no mundo com diabetes. Tu falou de um número que eu fiquei chocada, que é o número de pessoas que morre por segundo. O diabetes e suas consequências, isso também, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, matam uma pessoa no mundo a cada 10 segundos. Ele é um tempo número... que a gente está conversando aqui, que vai dar uns 5 minutos. É um número extremamente assustador, porque as pessoas não relacionam as doenças que o diabetes pode causar. Tá? Geralmente, todo paciente diabético, ele vai ser hipertenso por causa da obstrução dos vasos. Tá? Ele vai ter problema cardíaco, ele tem um risco maior de AVC, ele vai ter feridas crônicas, ele vai ter vasculopatias, isquemias, o homem impotência sexual, a mulher a perda do libido, a questão da hemodiálise hoje, 65% dos pacientes que fazem hemodiálise ou são diabéticos ou são hipertensos. E por ela ser uma doença extremamente silenciosa, as pessoas muitas vezes são portadores dela e não se dão conta. Às vezes tu vai diagnosticar um paciente que já está com a perda da visão também, que é um outro fator bem agravante para quem é diabético ou já entrando num processo de falência renal. Então, assim, o teste, o exame preventivo é sempre bom fazer. Nós, como Associação dos Diabéticos, a gente está estabelecido ali no terminal urbano. A gente atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, das 13 até às 17 horas. E a gente oferece o teste gratuitamente a toda a comunidade, não somente na campanha do novembro. Este mês a gente está com a campanha do Novembro Azul, ela está um pouco mais restrita em função de ainda termos a questão do Covid. Então, sábado, dia 27, a gente vai ter o dia D, vai ser realizado ali no terminal urbano. A gente vai ter uma equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente também vai estar tratando a questão de câncer de próstata, doença da boca, enfim, tudo aquilo que está relacionado à prevenção. E o testezinho, ele é rapidinho, 10 segundinhos, é uma picadinha no dedo, a gente chama de teste capilar e já sai o resultado e a gente já tem condição de te dizer se você está com uma glicemia normal, se você é um paciente pré-diabético ou você é um paciente diabético. E todas as orientações pertinentes à doença, a gente também está apto e com uma equipe para estar fazendo essa orientação. Ótimo. Gente, adorei recebê-los nessa segunda. Muito obrigada por trazerem mais informações. A gente falou, a segunda aqui, a gente está com foco no Novembro Azul, mas essa é uma doença que independe de homem ou mulher. Então, se você está aí, está na dúvida, sábado, dia 27, então aproveita, vai ali no terminal, já faz o seu teste, já pega informações, porque saúde é bom, todo mundo gosta e como o diabetes é silencioso, quando você vê, daí não tem muito mais o que fazer. Muito obrigada pela participação e contem sempre com a gente, tá? Obrigado.